Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Vou trazer mais um vídeo de passo a passo. E hoje o passo a passo tá muito fofo, tá? Assim como os outros também, né? Mas gente, antes de começar a mostrar pra vocês o passo a passo de hoje, falar pra vocês se inscreverem nesse canal, gente. Se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações pra você sempre ser avisado quando tiver vídeo, senão você vai perder os passo a passo, tá bom? E, gente, me segue lá nas redes sociais, Instagram, @GisellePompeu, e o Facebook, Gisele Pompeu. Gente, eu tô todo dia, cara, todo dia lá no Stories, dando dica, conversando sobre os passo a passo também, tá? Conversando no direct. Então, me segue lá, tá bom? Gente, o passo a passo de hoje é uma fofurinha. Gente, apaixonada por essas cores. Ai, ficou muito fofo, gente. E são duas, né? Você poderia vender ou fazer presentear, fazer pra você mesmo. Mas é como se fosse um kitzinho, né? De duas necessaire. Então, essa daqui que é a transparente, né? E essa daqui de tecidinho, né? Muito fofo, ó. Essa daqui transparente, lateralzinha todo em vez da mesma cor, né? Toda bonitinha. Então, eu espero muito que você goste aí desse vídeo de aprender a fazer essa necessaire, tá bom? Então, se você deseja aprender, continue assistindo esse vídeo. Então, nós vamos começar com as duas partes laterais, tá? E os dois viés do plástico. Aqui eu vou pegar o meu primeiro viés, eu vou dobrar ao meio, né? Fazer aqui a marcação, dobrando em 3. Vou encaixar aqui no meu plástico. Desse jeito aqui. Nós vamos passar aqui uma costura. Você vai fazer isso com as duas partes, tá? Depois que você passar a costura, fica assim. Aí você pode cortar aí o excesso de tecido que tenha ficado, tá? Aí nós vamos reservar essa parte. Nós vamos pegar a parte do corpo. Vamos dobrar ao meio. Pra gente encontrar qual é o meio e cortar bem uma pontinha. Uma pontinha bem pequenininha, só pra gente saber qual é o meio, tá? Faz isso dos dois lados. Aí você vai fazer a mesma coisa também com as duas laterais. Vai dobrar ao meio e cortar a pontinha com a tesoura, tá? Faz isso nas duas partes. Pega novamente a parte do corpo e você vai unir aí essas duas marcações, que seria do meio, tá? E aqui eu vou usar um clips para não furar o tecido, né? Não dá para usar o alfinete. Então, você vai encaixando aí as partes, né? No corpo. E vai colocando o clipe para segurar. Se você já tiver também a habilidade, aí você não precisaria colocar o clipe, você pode ir direto, tá? Marca só o fundo e faz a costura. Mas aqui eu vou fazer toda a união aqui para vocês verem, tá? Tô aqui finalizando, né? A colocação dos clipes. E fica assim. Agora nós vamos passar a costura. Aqui eu vou passar a costura. Aí você passa a costura em toda a pontinha, né? Pra unir essa lateral ao corpo da necessaire, tá? Aí virei com cuidado. Vai costurando e retirando aí os clipes, tá? Aqui quase finalizando. Nós vamos fazer isso nas duas laterais, tá? Depois que você fizer, fica desse jeito aqui, costuradas as duas laterais. E agora nós vamos pegar o viés, que é da lateral do corpo. Vamos fazer a mesma coisa, né? Fazendo aqui um viezinho. E a gente encaixa aí nessa lateral. Desde o início, tá? A gente vai passar a costura lá na máquina. Então aqui eu posiciono o meu viés. E eu começo a costurar. E vai ajeitando aí esse viés, tá? Você também pode utilizar um viés pronto, fica de acordo com aquilo que você desejar mesmo, tá?
Aqui eu quis usar da mesma estampa da minha necessaire. Então aí você levanta o pé calcador, tá? Pra poder virar essa necessaire e vai encaixando aí o viés. Abaixa o pé calcador e continua fazendo a costura. Chega no finalzinho também, levanta o pé calcador para poder virar essa lateral aqui da necessaire. Se você também fazer a marcação, passar o ferro, né, com ele dobradinho, também ajuda o viés. E continua aqui fazendo a costura até o final. Não esqueça de dar retrocesso no final. Depois, se você fizer, vai ficar assim, tá? As duas laterais. Aí depois você pode cortar também essa sobra aqui de tecido das pontas. E agora nós vamos pegar o viés, que é da parte do zíper, tá? Nós vamos colocar aqui nessa boca aqui da necessaire. Dobra, coloca os clipes aí para facilitar, se você achar que for melhor. Faz isso tanto nessa borda como na outra também, tá? Aí depois que você fez, ó, vai ficar assim, com os clipes, e você vai até a máquina e costura, tá? Essa costura que você vai fazer vai ser rente à bordinha, porque nós vamos precisar depois fazer uma outra costura que vai no zíper, tá? Então, você vai bem na pontinha. Aí, passa a costura nas duas, tá? Depois, se você passar a costura, vai ficar assim. E agora, nós vamos colocar o zíper. Também bem simples, tá? Posiciona aqui o zíper. Coloca um alfinetezinho. E vamos à máquina para passar a costura. Agora vocês vão reparar, ó, que a gente fez a primeira costura bem rente e a segunda vai ser agora na pontinha, na outra ponta. Aí costura, vai ficar assim, faz a mesma coisa com a outra parte do zíper, tá? Aqui você alinha as duas partes aqui, olha, para ficar iguais, mesmo sentido. Coloque aqui um alfinete e vamos lá na máquina para passar a costura, daí você pode abrir o zíper, tá? Depois que a gente passa a costura, fica desse jeito aqui. E agora nós vamos fazer a parte do acabamento aqui das pontas desse zíper. Então, você vai pegar a parte do acabamento do zíper, vai dobrar ao meio, vai cortar com a tesoura. Daí, você vai posicionar aqui com o zíper esses dois tecidos, lado direito com lado direito, né? Desse jeito que eu estou fazendo aqui, posiciona a outra parte, né, com o lado direito para baixo. E aqui nós vamos passar uma costura, prendendo o zíper, né, nesse acabamento. Depois que você passou a costura, fica assim. E agora nós vamos fechar esse quadradinho, né? Você vai fechar aqui dessa forma. Coloca um alfinete, se for para facilitar para você. E fecha por último aqui essas duas pontas. E coloca mais um alfinetinho para ajudar. Aqui nós vamos fazer uma costura quadradinha, para fechar esse quadradinho que nós fizemos. Depois que você fizer, a costura fica assim. Aí você vai repetir o mesmo processo aí com o outro lado do zíper, tá? Que é um processo igual. Depois, se você fizer, vai ficar assim e nós finalizamos. Agora, tô aqui com as duas partes da necessaire de tecido. Aqui eu preferi fazer duas partes, né, com cores diferentes. E aqui o importante, né, nós vamos passar aqui a costura para unir esses dois tecidos, né? E vai ficar dessa forma. E aqui eu vou fazer um pespontinho, tá? Para rebater aqui essa costura. O importante é ter a medida final de 22 por 18, tá? Você pode fazer com retalhos, mas o importante é ter 22 por 18. Depois que fizer, fica assim. E agora eu vou pegar aqui a parte do nylon. Vou posicionar aqui o meu tecido com o zíper virado para baixo. Em seguida aqui o forro, tá? Lado direito com lado direito. Vou alfinetar e a gente vai para a máquina para passar a costura.
Você pode usar também o pezinho de zíper, tá? Para facilitar. Aqui do retrocesso no final da costura. Fica assim. Agora eu vou desvirar aqui o forro. Vai ficar assim. E a gente vai rebater com essa costura, tá? Próximo ao zíper. Aí você passa aí toda a costura. E agora a gente vai fazer o mesmo processo aqui, né? Posicionando a outra parte da necessaire em cima do nylon. A gente vai posicionar aqui o zíper exatamente igual nós fizemos aqui no passo anterior, tá? Então, posiciona aí o tecido externo com nylon. Depois vem com o forro. Coloca aqui um alfinete. E passa também aqui a costura. É um processo assim bem simples. Depois você vai desvirar novamente, né? Desvira lá o forro, não esquece de depois tirar o alfinete. E rebate aqui a costura também. E aqui a gente já vai estar com as duas partes, né? Da necessaire. Depois de pronto, fica assim. Então, agora nós vamos pegar as duas partes do tecido externo, mais o nylon. Aí nós vamos alfinetar aqui essas duas partes externas, tá? Arruma direitinho aí o tecido, alfineta. Depois a gente alfineta também o forro, tá? E a gente vai deixar aí uma aberturinha no forro pra gente desvirar depois. Então, a gente vai costurar toda essa volta aqui, deixando a abertura no forro, tá? Então, nós vamos começar aqui do lado de uma das aberturas. Costura aí todo esse forro. Arruma o zíper direitinho aqui. Dá um retrocesso em cima do zíper quando for costurar. Faz toda a volta aqui da necessaire. Retrocesso em cima do zíper também. Quase finalizando aqui mais essa lateral. E agora só mais um pedacinho, dá um retrocesso, retira aqui o tecido. E agora nós vamos fazer a marcação para fazer um fundinho, tá? Então aqui eu vou dobrar da seguinte forma, aqui essas pontas, né, unindo aqui a costura. Marco 2 centímetros de altura, alfineto. E eu vou fazer a mesma coisa aqui com o outro lado, tá? Une aí as duas costuras, bem centralizado. Marca 2 centímetros de altura. Faz um risquinho. Eu vou riscar aqui com a caneta só pra vocês verem melhor nessa costura aqui e alfineta, tá? Então, aqui tem 2 centímetros de altura. A gente vai passar a costura nesse risco que nós fizemos com a caneta, tá? Então, você vai fazer em todos os lados, tá? Tanto no forro quanto na parte externa ali também, tá? Fazendo aqui a última marcação dos 2 centímetros. Alfinete, agora eu vou na máquina e vou costurar todas essas marcações que eu fiz, tá? Então, vou mostrar aqui uma pra vocês. Desculpa porque tremeu um pouquinho, que o meu filho gravou essa parte pra mim. Então, a câmera balançou um pouquinho, tá? Então, a gente vai costurar desse jeito, faz aí todos os lados. Depois, se você fizer, vai ficar desse jeitinho. Aí, você pode cortar essa sobra aí que ficou de tecido, tá? Pra fora da costura. Então, eu corto aqui esse excesso. E agora, eu vou desvirar. Aí, olhem que fica bem certinho, tá vendo? Com a costura. Ficou bem certinho, alinhado. A necessaire ficaria assim, só que agora a gente tem que costurar aqui esse forro, né? Costura com a cor do tecido, né? E vai ficar assim. E tá pronto aqui a necessaire. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de fazer essa fofura. Se você gostou, clique em gostei para ajudar na divulgação. Se inscreve no canal, não esquece, tá bom? E compartilha lá no Facebook e nas redes sociais. Vamos compartilhar conhecimento, tá bom? Com outras pessoas que estão iniciando no artesanato também, tá bom? Muito obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo.
Tchau!